Bom dia, galera. Pedro, estamos aqui no nosso canal Dr. Lego Technique. Hoje nós vamos falar sobre um Lego, o Saturno V. O Saturno V foi o foguete que levou o homem à Lua em 1969. Esse Lego é uma representação exata do foguete, na escala de 1 para 110. O foguete até hoje é o maior foguete em tamanho, peso e altura já feito pelo homem. Tem mais de 50 anos que ele foi feito. Ele foi construído em 1967, o homem chegou na Lua em 1969, ele teve missões até 1973, está exposto em 3 locais nos Estados Unidos, mas até hoje não foi feito um foguete mais potente que esse. Ele tinha 110,6 metros de altura, carregava, tinha um peso de quase 3 mil toneladas, né? 85% desse peso era só de combustível, mais o peso da nave. O que voltava para a Terra, o módulo de comando, pesava menos de 1% do peso total do foguete. Ele tinha 3 estágios, 3 partes. Era um foguete que tinha 3 porções. Nós vamos mostrar aqui essas partes, né? Vou desencaixar o primeiro estágio dos outros já, porque senão não cabe na tela. O primeiro estágio, ele tinha 42 metros de altura. Ele era movido a um querosene espacial de alta octanagem, com um oxidante era oxigênio líquido. A área, o diâmetro da base era de 10 metros, tinha 5 jatos, o central era fixo, os 4 laterais poderiam ser movidos por pneumático, por controle pneumático, para alterar a rota discretamente durante o lançamento. Ele era lançado na vertical e gerava um empuxo que fazia a nave chegar a 62 km de altura em apenas 2 minutos e meio. Ele queimava 20 toneladas desse querosene por segundo. Mas o que é 20 toneladas? É um caminhão daqueles que abastece posto de gasolina por segundo, né? E chegava a uma velocidade de quase 10 mil km por hora, mais de 8 vezes a velocidade do som. Após esse período, parafusos explosivos separavam esse primeiro estágio do restante da nave e esse estágio caía no Oceano Atlântico. Aí dava um pequeno intervalo, um tranco, e era acionado o segundo estágio do foguete. Esse segundo estágio, um pouco menor do que o primeiro, o combustível já era hidrogênio líquido com oxidante oxigênio líquido. Também possuía 5 foguetes um pouco menores do que do primeiro, era um J2. Eles levavam a nave a 160 km de altura, com uma velocidade final de 25 mil km por hora. Também era separado do restante do foguete por parafusos explosivos que separavam. Esse estágio também caía e era perdido no Oceano Atlântico. Nesse momento, a nave já tinha atingido a órbita baixa da Terra, não tinha ocorrido uma explosão, nada de errado, aí poderia ser descartado o foguete de salvamento. Essa ponta do foguete, que ficava preso no modo de comando, essa porção aqui representada aqui desse tamanho na Lego, então essa porção não precisava do foguete. Se acontecesse alguma coisa errada durante o primeiro e o segundo estágio, esse foguete puxava os astronautas e salvava eles da morte certa numa explosão com esse tanto de combustível. Esse foguete era então disparado e se perdia para cima. E a nave, nesse momento ela já tinha, na subida ela já tinha entrado em órbita, era acionado o terceiro estágio da nave, essa porção aqui. Esse era o único, também ele tinha um motor J2 igual do segundo estágio, também alimentado por hidrogênio com oxigênio nos 2 líquidos. Esse estágio acionava por um período, poderia ser desligado. A nave fazia 3 a 4 rotações em torno da Terra, pegava velocidade e no momento certo, calculado pelos engenheiros da NASA, ele era novamente acionado para escapar da gravidade da Terra em direção à Lua. Ele levando a nave, num determinado momento, quando o combustível acabasse, ele também se separava da nave, só que esse componente não caía na Terra mais, ele ficava perdido no espaço com a rota lá saindo da rota da nave. Aí o restante da nave seguia em direção à Lua, numa viagem que durava 3 dias e pouco, né?
O lançamento da Apollo 11 foi no dia 16 de julho de 1969. O homem pousou na Lua, fez a alunissagem em 20 de julho de 69. Aí essa nave seguia a rota. No início da trajetória ele separava, abria essas folhas, expondo o módulo lunar que ficava aqui escondido. A nave então fazia uma manobra lá, os astronautas separavam o módulo que eles estavam de comando com o foguete, com o módulo lunar, faziam uma rotação de 180 graus e acertavam novamente a nave invertido, permitindo que o astronauta futuramente ele mudasse do módulo lunar do módulo de comando para o módulo lunar, mais para frente. Aí a nave seguia para a Lua. Chegando na Lua, dois astronautas, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, passavam do módulo de comando para o módulo lunar, e o terceiro astronauta, o Michael Collins, continuava dentro do foguete com o módulo de comando, fazendo rotações em torno da Lua, né? E o módulo lunar, com um pequeno foguete, descia e fazia uma alunissagem, que é uma aterrissagem na Lua, ou não aterrissagem, uma alunissagem, que é um pouso na Lua. Aí eles permaneceram dentro do módulo se preparando, colocando a roupa por um período de 6 horas. Aí o Neil Armstrong saiu da nave, foi o primeiro homem a descer e a pisar na Lua. Disse a célebre frase: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Logo após o Buzz Aldrin também saiu da nave, permanecendo fora da nave por cerca de 2 horas, fizeram alguns testes, colheram amostras, voltaram para a nave e ficaram em terra cerca de 21 horas. Aí essa nave, a base permanecia, tinha um pequeno foguete que fazia o módulo lunar subir novamente na órbita da Lua. Como a Lua não possui atmosfera e a gravidade é 6 vezes menor do que a da Terra, o módulo subia com uma proporção muito menor do que era necessária para tirar a nave da Terra. E lá em cima, com vários cálculos, o módulo de comando junto com o foguete vinha e fazia um novo encaixe nesse módulo. Os astronautas passavam do módulo lunar, os dois astronautas que pisaram na Lua, Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, passavam para o módulo de comando. Aí esse módulo lunar ele era solto e caía na Lua. E a nave fazia algumas rotações em torno da Lua. Acho que nesse período os astronautas deram uma descansada, dormiram. Pegavam o foguete, era acionado, pegavam o impulso em direção à Terra. A viagem durava novamente mais 3 dias aproximadamente. Chegando na Terra, esse foguete na atmosfera também era descartado. E apenas o módulo de comando, nessa proporção, ele fazia a entrada, o ângulo de entrada da nave não poderia ser tão rasante a ponto de bater na atmosfera e ricochetear, e não tão fechado a ponto dele entrar e pegar fogo na reentrada. Então eram com cálculos lá. No primeiro momento, depois que ele entrou na atmosfera, eram acionados os paraquedas para dar uma freada brusca mais inicial na nave, e depois eram abertos novos paraquedas, esses mais fortes, que permitiam a nave aterrissar no oceano de forma mais segura. Ele caía no Oceano Pacífico, foi representado por essa pecinha aqui, e acionava boias, tudo, e ele foi resgatado por um porta-aviões norte-americano, acho que o USS Hornet. Os astronautas ficaram em quarentena durante 21 dias, para não ter o risco deles terem adquirido alguma doença que não se tinha conhecimento no espaço. E depois disso, acho que a missão Apollo fez mais 6 idas à Lua com sucesso e encerrou o programa em 1973, parou de enviar homem à Lua. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal se já não é inscrito, dê seu like, divulgue. Vou deixar aqui do lado algum vídeo do nosso canal. Obrigado, até a próxima.